Vamos estar lendo 1 Reis 17, o primeiro, depois a gente vai pular para 14. Então Elias, o tibista, dos moradores de Leade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a terra. Agora, 1 Reis 18. Vamos estar lendo o 27, o 38 e o 39. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa para fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. O 38 e 39. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. E o que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Amém, igreja, para se sentar. Aqui está falando que Deus levantou Elias, né? Como profeta daquele tempo. Levantou Elias. E Deus falou assim para Elias: Elias, vai até Acabe, fala que não vai chover, não vai ter uma gota de orvalho, não vai chover. E o rei Acabe ficou muito bravo, né, com Elias. E Deus falou assim: Elias, vai lá para o rio Queribe, que eu já ordenei ao corvo que te sustente, né? O corvo vai mandar pão, vai mandar carne para você, e você vai beber do rio. Elias fez conforme Deus mandou, foi até esse rio, ficou lá. E todo dia de manhã cedo, o corvo levava pão, levava a carne para Elias, e Elias comia e bebia do rio. Mas o que aconteceu? O rio secou. Tanto Elias bebia do rio, o rio pegou e secou. Aí Deus falou assim: Elias, não se preocupe não, vou cuidar de você. Vai até Sarepta, que eu já ordenei uma viúva que te sustente. Aí vai Elias para a cidade, bonitinho como Deus ordenou. Chegando lá, essa viúva estava pegando o quê? Graveto. Aí Elias pede água para ela. Aí ela dá água para o profeta, aí pede alguma coisa para o profeta comer. Só que Elias fala assim para ela: eu não tenho nada, senão um pouco de farinha e um pouco de azeite. Vou fazer um pão ou um bolo, tem Bíblia que fala bolo, e vou comer, eu e meu filho, e nós vamos morrer. Só que o profeta lança a palavra para ela, fala: ó, faz primeiro para mim, eu como, e depois você faz para tu e pro teu filho. Ela tomou posse da palavra, fez, o profeta comeu, se saciou, e quando ela foi ver, ela pensou assim: ah, agora eu vou morrer. Por quê? Só tinha aquilo pra gente comer, vamos morrer. Aí o que Deus fez? Deus multiplicou. Quando ela olhou na botija, tinha o azeite, na panela tinha a farinha, e Deus multiplicou. Quando é o versículo 14 que a gente leu: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará. Então ele teve provisão, esse sustento, até voltar tudo ao normal. Ele ficou um pouco a viúva lá, um tempo, e Deus falou assim: ó, Elias, vai até Acabe. Agora tu vai até Acabe. Vai lá até Acabe. Nisso, foi encontro de Elias, um homem lá ficou com medo de falar. Ele falou assim: como eu vou falar? Elias tá te chamando. O homem ficou com medo, né, de Elias.
Aí o Elias encontrou com Acabe e falou assim, ó, vamos fazer um sacrifício a Deus. Agora, um sacrifício. Elias mandou chamar os 450 profetas de Baal para esse sacrifício. Falou, vamos sacrificar aqui. Pegaram, subiram o sacrifício. O Monte Carmelo subiram para o sacrifício. Aí o povo lá de Baal, os ídolos de Baal lá, acenderam o holocausto, fizeram tudo, colocaram a lenha bonitinho. E eles começaram o sacrifício primeiro. Aí começou de manhã até a tarde, sacrificando. Uns arrancaram sangue, sacrifício a Baal, dançaram, fizeram sacrifício lá. E Baal não respondeu. Tanto que Elias, no capítulo 27 de 1 Reis 18, começou a zombar da cara deles. Clame mais alto, vai que ele tá dormindo. Clama mais alto. Começou a debochar da cara deles, né? E eles começaram a clamar. Baal, Baal, manda fogo, Baal, Baal. Nada de Baal responder. Como ele responder? Ele não era Deus? Clamaram o dia inteiro. Nada de acontecer nada. Aí chegou a vez de Elias. Elias pegou, falou assim, ó, pega 3 cântaros aí de água, 3 vasos de água aí, joga em cima do holocausto. Eles cataram e jogaram água em cima do holocausto. O holocausto ficou todo molhado de água, todo ensopado de água, o holocausto ficou. Aí o que aconteceu? Elias pegou, só orou a Deus, só. A oração de Elias não demorou nem 3 segundos. Nem 3 segundos foi a oração de Elias. Elias orou, falou, Senhor, mostra para esse povo que o Senhor é Deus em Israel. Mostra para esse povo. Essa foi a oração simples e direta. A nossa oração para Deus não precisa ser gritando, esperneando. É uma oração simples. Senhor, faça segundo a tua vontade. É uma oração simples, né? Fez a oração simples a Deus e Deus pegou, caiu fogo do céu. Depois que ele orou, começou a cair fogo do céu. Em vez do fogo apagar a água, o certo era o fogo, a água apagar o fogo, né? Porque quando a gente acende alguma coisa e põe na água, a água apaga, né? Foi ao contrário. O fogo lambeu a água que estava ali naquele holocausto e acendeu o holocausto. E o povo vendo aquilo ficou apavorado. Ficou apavorado. Ficou tudo com medo, até a Acabe ficou com medo. E eles começaram a clamar, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. O rei Acabe já estava com a intenção de se afastar da presença do Senhor. O coração dele já estava, se afastou da presença do Senhor. Tanto que ele casou com Jezebel. Jezabel era filha de Baal e de Aserá. Era idólatra. Tanto como ele se afastou da presença do Senhor, ele deixou o quê? A idolatria entrar no meio do povo. A idolatria entrou através de Isabel. Ele podia ter falado assim, ele era rei, falar, não vai entrar idolatria aqui, porque o único que tem que ser adorado aqui é Deus. Mas ele se afastou da presença do Senhor e deixou o quê? A Jezabel entrar com os ídolos dela no meio do povo. Então, o rei Acabe e aquele mundo heregente teve que saber, quem manda no céu e na terra é Deus. Não é Acabe, não é Jezabel, não é ninguém, é Deus que manda no céu e na terra. Só Deus tem esse poder. E depois disso, o que aconteceu? Caiu fogo do céu, os profetas de Baal correram com medo. O que aconteceu? Elias foi lá e matou todos os profetas de Baal. Matou a espada dos profetas. Acabe foi e contou para a esposa, para Jezabel, ó, Jezabel, seus profetas morreu. Jezabel ficou fumaçando. Ameaçou matar quem? Elias. E Deus falou assim, Elias, vai para a caverna, vai descansar um pouquinho, vai até esse furor de Jezabel acabar contra a tua vida. E ele foi para a caverna. Ficou na caverna. Nisso que aconteceu, Jezabel estava lá, no palácio dela, ela caiu da sacada e morreu. Tanto que os animais não comeram o quê? As suas unhas, suas caras que estavam. Onde estava maquiado, os animais não comeu, não comeu. E ela morreu.
Ela morreu. Não foi Elias, foi ela que morreu. Então, o inimigo pode até tentar falar, você vai morrer. Você vai morrer. Não. Ele pode tentar todas as formas. Mas quem dá a última palavra na nossa vida é Deus. E quem morreu? Foi Elias? Não, foi Jezabel. Entendeu? Deus entrou com providência na vida de Elias. Deus entra na providência na nossa vida, só a gente esperar a Deus. E Elias foi um grande profeta, como Elias, como Eliseu. Foi um grande profeta. Deus usou eles tremendamente na terra. Então não devemos temer o que há de vir. O vírus está aí o vírus. Mas a gente tem que ter fé em Deus, que nada vai nos atingir. Nada vai nos fazer mal. A gente tem um Deus poderoso, tremendo, né? Aleluia, glória. Quando é as 10 virgens. Tinha 10 virgens. 5 tinha azeite e 5 não tinha. O que aconteceu? As que não tinham azeite, pediu azeite para aquelas que não tinham, né? Só que as que tinham azeite falou, não vou dar do meu azeite para vocês, que vai faltar para mim. Vai lá e compra. Quando elas foram comprar, quem veio? O esposo. Apareceu o esposo. E as que estavam preparadas foram com o esposo para as boldas. O que eu tiro com isso? Que a gente tem que andar preparado, tem que andar com a botija cheia. Se encher cada dia mais da presença do Senhor. Porque aquele grande dia Deus vai olhar pra gente e falar assim, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Quem quer receber essa palavra? Acho que ninguém quer receber essa palavra. Aqui em Mateus 25:11 fala, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu e disse, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Então a gente tem que andar preparado, para a gente não escutar isso do Senhor, apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. A gente tem que andar preparado. O diabo não brinca de ser diabo, a gente não pode brincar de ser crente. A gente tem que estar na posição que Deus nos colocou. Devemos estar preparados. Não devemos ficar brincando. Porque a qualquer momento Deus vai vir e a gente vai ficar. Não tem como a gente ficar, não. E Deus fala, desperta. Manda a gente despertar. Em Efésios 5, versículo 14 fala, por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Deus fala para a gente despertar na terra. Devemos despertar. Devemos marchar na terra. Devemos nos revestir da armadura de Deus. Porque os dias são maus, o mundo está aí. Só querendo tragar a nossa vida. Se não fosse Deus, a gente já teria descido a sepultura. Não vamos deixar Cristo, não. Vamos permanecer firme. Quando o homem deu um talento para cada servo. Um deu 5, outro deu 4, cada um deu 1. E um que ele deu pro outro, o que ele fez? Ele, em vez de multiplicar o talento, não, ele enterrou. Ele pegou e enterrou o seu talento. Quando o homem foi lá falar com ele, ele falou, enterrei. O nosso talento é nosso. Só que o nosso talento é emprestado. É emprestado. O talento de cada um aí é emprestado. É de louvor, é emprestado. De pregar, é emprestado. De reger, é tudo emprestado. Tudo. Deus dá um talento pra gente multiplicar esse talento. E naquele grande dia Deus vai falar, fulano, cadê o seu talento? O que você fez com o seu talento? Você vai olhar para Deus e falar para Deus que enterrou o seu talento? Fazer que nem esse jovem enterrou o talento? Não vamos enterrar nosso talento, não. Vamos multiplicar. Se Deus quer que você pregue, vai lá e prega. Se Deus quer que você ore, vai lá e ora. Não se preocupa com o povo. O povo vai falar, o povo vai fazer isso, vai fazer aquilo. Deixa o povo pra lá. Você tem que fazer o que Deus manda. O que Deus mandar você fazer, você tem que fazer. Não olhar para um lado nem para o outro. Deus falou assim para Ló, sai da cidade que eu vou destruir a cidade. Ló saiu com a sua família da cidade. O anjo do Senhor pegou na mãozinha de Ló e tirou ele da cidade.
A mulher de Ló olhou para trás. O que ela aconteceu com ela? Virou uma estátua de sal. Por quê? Porque ela olhou para trás. Por que ela olhou para trás? Porque o coração dela estava dentro da cidade. Ela amava aquela cidade. O que aconteceu? Ela virou uma estátua de sal. Não devemos fazer igual a mulher de Ló, porque em Lucas fala que a gente não deve fazer com a mulher de Ló. Olhar para trás. Por quê? Porque Deus não quer que a gente olhe para trás, que a gente perca a nossa salvação. Deus não quer que a gente perca a nossa salvação por besteira. Não quer. Deus não quer que a gente olhe para trás, nem para o lado, nem para o outro. Deus quer que a gente olhe para frente. Porque o mundo está aí, oferecendo tudo pra gente. Só que a gente não deve seguir as coisas do mundo. Não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Não adianta. Não adianta a gente juntar tesouro aqui na terra, que vai enferrujar. A gente devemos guardar tesouro no céu. Deus é com a gente. Deus foi com Davi. Davi foi lá e falou assim: eu vou enfrentar esse gigante. Quem é esse gigante para afrontar o povo de Deus? Não, eu vou enfrentar esse gigante. E Davi enfrentou o gigante. O gigante se levanta na nossa vida, mas ele cai. Ele cai. Ele pode se levantar, pode, de todas as formas, usar tudo, todas as pessoas, mas ele cai. Ele cai. Deus é maior do que qualquer prova, qualquer situação. Deus é maior na nossa vida. Deus é maior. Não devemos nos preocupar. Devemos nos preparar cada dia mais, porque Jesus está às portas. Ele está às portas. Jesus não sabe a hora do arrebatamento, porque a Bíblia é bem clara. Nem o Filho do Homem sabe o dia e a hora. Só Deus sabe. E as coisas que estão acontecendo não vai demorar muito, não. Então vamos estar preparados. Vamos preparar cada dia mais. Cada dia mais nós devemos estar preparados. Elias não olhou para a dificuldade. Elias foi lá e enfrentou. Foi lá, imagine, falar com o rei. A gente vai ficar tremendo na base quando Deus manda falar com o pastor. Imagine com o rei. O rei tem autoridade lá de mandar matar a pessoa na hora. Mas ele não, ele foi lá e enfrentou. O rei falou: não vai chover até quando Deus quiser. Ficou 3 dias sem água. Deus não mandou chuva, não mandou nada. E Deus usou ele tremendamente. Então Deus usa a gente tremendamente. Só a gente dá lugar, a gente buscar, clamar. Jeremias estava com medo. Deus falou assim: Jeremias, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei com esses grandes fins que não sabes. Salmos 37 fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então quem vai fazer a nossa vida é Deus, não é ninguém. Deus é conosco. Deus foi com Gideão, ajudou Gideão a ganhar aquela batalha. Deus foi com Daniel. Daniel era para ter morrido naquela cova, mas Deus teve misericórdia. Sadraque, Mesaque e Abednego era ter morrido queimado, mas Deus teve misericórdia. Por quê? Porque Deus viu que tinha erro neles. Deus mostrou para o rei Nabucodonosor: quem manda no céu e na terra é Deus. Mostrou para o rei Dário: quem manda no céu e na terra é Deus. Não é mais ninguém que manda no céu e na terra. Aleluia, glória a Deus. Deus é poderoso, é tremendo. Então, vamos nos preparar cada dia mais. Cada dia mais. E quem nos separará do amor de Deus? Quem vai nos separar do amor de Deus? A tribulação vai nos separar? Não, nada devemos nos separar do amor de Deus. Devemos continuar firme, porque nada nos separa do amor de Deus. Deus não muda. Você fala: ai, Deus mudou. Não. Deus não muda. Quem muda é eu e você. A gente que muda. A gente que muda. Deus não muda. Deus falou pro povo lá: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Então quem peleja por mim, quem peleja por você é Deus. Então vamos nos preparar cada dia mais. Vamos continuar na posição que Deus nos quer. Não vamos sair da posição.
Não vamos dar ouvido para as pessoas. Falar, você não vai fazer, você não vai fazer. Não, a gente tem que... Não temos que dar ouvido para as pessoas, a gente tem que saber, tem que ter a convicção que Deus pensa no nosso respeito, não o que as pessoas pensam. Porque o que Deus pensa, a gente tem que ter medo do que Deus pensa. Agora, o que as pessoas pensam, a gente tem que se preocupar. Devemos continuar firme. Eu fui pregar numa igreja, a irmã me chamou para pregar, né? A gente foi fazer evangelismo e a irmã me chamou para pregar. Aí tá bom, falei que ia, né? Falei com o pastor liberou, tá. Aí eu comecei a ler a Bíblia, em Ezequiel 37, né? Vale de você, comecei a ler. Daqui a pouco, a irmã mandou pra mim assim, mandou o tema, porque eu não sabia que era tema. Eu não sabia que era tema campanha. E trocou meu nome. De Flávia pra Cleide. Trocou. Fez lá o Frai, né, Sil? E mandou pra mim. Eu falei, meu pai, e agora? É campanha. Era a oração de Jabes. Meu pai, e agora? E quem está desse Jabes agora, meu pai? Tem uma passagem na Bíblia, um zóio da Bíblia, né? Aí eu peguei e falei assim, fui lá na Sil. Falei, Sil, é campanha. É o quê? É campanha. É campanha. Aí eu nervosa, falei, meu pai, agora é campanha, meu pai, misericórdia da minha vida, é campanha. Aí o que aconteceu? Meu esposo olhou pra mim e falou assim, você tá nervosa? Eu falei, lógico, eu não estudei, não sei nem que estava esses Jabes aí, tava nervosa. Aí o que aconteceu? Eu, do nada, sentada no sofá, levantei e falei assim, quem vai pregar é Deus, e quem vai desenrolar o rolo é Deus. Foi desse jeito. Peguei e fui. Dei minha cara a tapa. Porque eu não sabia. Fui. Aí cheguei lá na igreja. O pastor falou assim, hoje, o primeiro dia da campanha. Meu coração... Meu pai do céu, primeiro dia da campanha. Eu que vou abrir. Misericórdia. Senhor da glória. E agora, meu pai? E eu no pensamento assim, Senhor me usa, Senhor misericórdia, Senhor me usa, Senhor misericórdia. Foi essa a minha oração. Meu pensamento foi esse, Senhor misericórdia, Senhor me usa. Peguei o microfone, falei desse Jabes, falei sobre Abraão, de Sara, de Ló, da mulher de Ló, falei das 10 virgens. Eu só sei que Deus enrolou o rolo naquela igreja. Depois, quando eu fui ver, não era eu que estava pregando, era Deus falando com a igreja. O fogo caiu, o chicote estralou, e não fui eu, foi o próprio Deus. Tem vez que Deus coloca a gente no estreito para testar a nossa fé. Porque eu podia ter ligado para a irmã, eu não vou pregar mais não. Porque a irmã não falou que era tema. Eu podia ter ligado para a irmã. Minha vontade é ter ligado para a irmã falando que eu não ia pregar mais. Eu não ia pregar mais. Mas não, falei, ó, eu vou, quem vai pregar é Deus. E Deus pregou. Foi Deus que pregou aquele dia. Até a Sil fala que aquele dia Deus nos usou de uma forma tremenda. Então, se Deus mandou você, você vai. Não importa se você não sabe que é tema, se você não sabe o que é isso, você não sabe o que é aquilo. Porque quem vai te usar é Deus, não é você. Você só vai pegar o microfone e Deus vai falar com cada um. Porque eu falo para Deus, Senhor, eu não sei o que cada um precisa ouvir, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe. Só o Senhor sabe que cada um precisa ouvir. Então, não vamos temer não, vamos seguir em frente. Que Deus mandar a gente fazer, vamos fazer, vamos dar lugar para Deus. Porque Deus é fiel. Se Deus colocou você, Ele sabe que você é capaz. Deus não dá nada na nossa mão, não sabendo que a gente pode exercer aquele algo. Tem coisa que acontece na minha vida que eu já falei, Senhor, eu vou jogar tudo pra cima. Eu vou abandonar. Porque as crianças é terrível, tá demais. Não presta atenção, fica fazendo um fuzuê. Eu falei para Deus, Senhor, o Senhor está vendo? O Senhor está vendo. Eles estão zombando.
além dele estar me desrespeitando, está desrespeitando o Senhor, porque a palavra não é minha, a palavra é sua. E eu falei para Deus, Senhor, entra com a providência, porque a palavra é sua. Trabalha na vida dessas crianças, meu Pai, porque minha vontade é de jogar a toalha e largar. Essa é a realidade. Vontade de parar. Só que eu falo, Senhor, eu não posso. Por quê? Eu não posso. Porque o Senhor morreu naquela cruz para me salvar. Por que eu vou largar as coisas? O Senhor não desistiu de mim, por que eu vou desistir do Senhor? Não vou desistir. Então, mesmo que as lutas venha para nos testar mesmo. Vem para dizer, você vai ou você não vai. Vem para nos testar. Deus nos testa de todas as formas. Todas as formas Deus nos testa. Então, vamos permanecer firme na presença do Senhor. Né? Vamos permanecer firme. Não devemos ligar para nada que acontece. Devemos permanecer firme. O povo de Israel estava ali, tirando Moisés do sério. Só que Deus falou para Moisés, não se preocupa, eu vou tratar com esse povo. Deus era para ter matado o povo ali no meio do deserto. Mas Moisés intercedeu pelo povo. E não deixou o povo morrer. Né? Então devemos clamar a Deus. Porque as coisas que a gente não sabe, Deus nos ensina. Deus nos ensina. E não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Em Eclesiastes 3 fala, há tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de morrer. Há tempo para tudo. Então não é no nosso tempo. A gente não tem que sair e falar, é hoje, Deus tem que fazer. Não. É no tempo de Deus. 1000 anos para Deus é como um dia. E um dia para Deus é como 1000 anos. Então a gente tem que andar preparado, esperar, né, no tempo de Deus. Tudo tem um tempo. Abraão teve o tempo dele de ter o filho dele, da promessa. Demorou 100 anos, mas se cumpriu o que Deus prometeu para ele. Ele seria pai de uma grande nação. E Deus providenciou ele ser pai de uma grande nação. Tanto da descendência de Abraão saiu rei, saiu governador, príncipes. Saiu da descendência de Abraão. E Deus falou para Abraão, sai de uma grande descendência. Você não vai poder nem contar. As estrelas do céu, a areia da praia, tão grande será a sua descendência. E Deus cumpriu. Como Deus cumpriu na vida de Abraão, Ele vai cumprir na nossa vida. Deus cumpre. O que Ele fala, Ele cumpre na nossa vida. É só a gente esperar. Ter calma. Ter a hora certa. A hora certa tudo acontece. A gente tem que esperar. Tudo acontece no tempo determinado que Deus determina pra gente. Então não vamos nos preocupar. O inimigo pode se levantar, mas ele cai. Porque maior é Deus na nossa vida. Não devemos nos preocupar. E Deus continua dizendo, Deus está às portas. A gente deve nos despertar para orar. Eu devo me despertar para orar, né? Despertar para orar. A ler mais a Bíblia. Eu coloquei minha filha para ler a Bíblia. Você vai ler a Bíblia toda. Até o final do ano ela ler a Bíblia toda. Eu e ela já leu 5 livros da Bíblia. Eu e ela, todo dia, 5 livros da Bíblia. Então, devemos colocar nossos filhos para fazer o ID do Senhor. Eu tô aqui pregando. Minha filha tá lá nos jovens cantando, adorando o Pai. Tá lá na igreja, com os jovens. Então, vamos continuar firme na posição que Deus nos colocou. Amém? Devemos ficar firme, vigilante. Não devemos dar brecha para o inimigo, porque o inimigo está aí, ao nosso redor, querendo tragar a nossa vida. Só que ele não tem esse poder. Quando os anjos foram falar com Deus lá, levou quem? O diabo foi junto. Para quê? Para acusar Jó. Só que Deus falou pro diabo assim, você viu meu servo Jó? Fiel, ele é fiel.
E o diabo foi tentar, falou assim, ele é fiel, porque você dá tudo pra ele? Você não dá tudo. Não, ele foi fiel. Os amigos dele falou que ele estava ali porque ele pecou. Falou um monte sobre Jó, né? E Jó continuou fiel a Deus. A mulher de Jó mandou ele amaldiçoar a Deus e morrer. Só que aconteceu o quê? Ele falou, eu não vou amaldiçoar a Deus. Deus me deu, Deus tomou. Então, o que Deus dá para nossa vida, dá pra gente, é nosso. Ninguém pode nos roubar o que é nosso. O diabo só rouba o que é nosso se a gente permitir. Mas se a gente não permitir, ele não rouba nada. Então, Deus, como Deus foi fiel na vida de Jó, e Deus falou assim para os amigos de Jó, ainda brigou com os amigos de Jó, falando, agora vocês vão fazer um holocausto, vão sacrificar em favor do meu servo. E se eles não tivessem sacrificado, o que ia acontecer? Eles iriam morrer. Eles iam matar os amigos de Jó. Mas ele não, eles ouviram a voz de Deus e fizeram o que Deus mandou. E Deus abençoou Jó tremendamente. Multiplicou as coisas de Jó. Tanto que as filhas de Jó eram as meninas mais bonitas que existiam, eram as filhas de Jó. Então, como Deus abençoou a Jó, usou Elias, né, para falar com Acabe, usou a Daniel, a Sadraque, Mesaque e Abednego, Deus é na nossa vida. É só a gente esperar o tempo certo. No tempo certo, tudo acontece. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.